Com mais de uma década de história, o Instituto Mises Brasil teve um papel fundamental na disseminação das ideias de liberdade, trazendo para o centro do debate público os ensinamentos de Menger, Mises, Hayek, Rothbard e outros grandes pensadores da escola austríaca. Este ano, lançamos o Mises Academy, rumo à primeira universidade liberal do país. Com 3 novos cursos de pós-graduação, vamos preparar profissionais das mais diversas áreas para transformar o Brasil em um país verdadeiramente livre. Em um modelo 100% online, com aulas ao vivo e um corpo docente altamente qualificado. Os nossos cursos oferecem a oportunidade de você desenvolver as suas capacidades. As inscrições já estão abertas. Acesse misesacademy.com e reserve a sua vaga. É mais que uma pós-graduação, é Mises Academy. Em sua palestra, Gustavo Franco irá compartilhar conosco informações contidas no seu livro Lições Amargas, tratando o aprendizado que pode ser obtido quando se compreende os impactos de políticas públicas em situações extremas, como a Covid-19. O cenário pandêmico trouxe alguns problemas econômicos. Com uma inflação estimada de 7% e uma taxa de desemprego de 14%, a economia brasileira vem passando por problemas, e isso vem sendo percebido diretamente pela população carente, que sofre com o aumento de preços e a perda do poder de compra. Essas são amargas lições trazidas pelos tempos recentes e sobre elas queremos ouvir a opinião de Gustavo Franco. Bacharel e mestre em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e PhD pela Universidade de Harvard, Gustavo Franco é sócio fundador da Rio Bravo Investimentos e membro do Conselho de Governança do Instituto Milênio. Foi presidente do Banco Central, além de ser diretor da área internacional do Banco Central.
É um dos formuladores do Plano Real, além de ser professor no Departamento Econômico da PUC desde o ano de 1986. Agora passo a palavra para Gustavo Franco. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre um livro que publiquei recentemente, com esse título sugestivo, Lições Amargas, é um livro sobre economia, que como que transpõe para o terreno do desenvolvimento econômico brasileiro a experiência da pandemia, sobretudo essa experiência terrível de sentir o estacionamento do tempo e a perda de tempo e a história que se interrompe, que acho que é uma sensação muito presente na experiência brasileira de desenvolvimento econômico nos últimos anos. Para fazer um pequeno resumo disso aí, pretendo fazê-lo em uns 10 minutos, não mais, queria chamar a atenção para... São 7 tópicos, na verdade 8, que são tratados no livro. A partir daí, a gente, na parte de interação, discute como é que as dúvidas específicas de vocês sobre cada um. Aliás, dúvidas é o que eu mais tenho, então vamos compartilhar nossas dúvidas. Para começar, o livro trata, o primeiro, que não é o primeiro, mas está num capítulo mais para frente, mas trata de forma muito relevante, muito atenta para o assunto da abertura. E, para isso, deixa eu lhes mostrar uma tabela que relaciona o grau de abertura ao longo de um período longo no Brasil e em 2 países do Oriente que são, como dizer assim, concorrentes nossos na corrida do desenvolvimento econômico. E ambos tiveram, como nós, a opção de utilizar ou não a abertura, a participação na economia global como uma alavanca de crescimento. Os 2 casos são casos positivos de países que utilizaram o comércio exterior muito intensamente para a construção de suas estratégias de crescimento e que ficaram ricos, ou quase, no caso da China, e os 3 estavam muito parecidos em 1980. Mais certo seria dizer os 2, Coreia e Brasil, parecidos em 1980, a China, inclusive, mais atrás, mas em termos de percentual da renda per capita americana, onde Brasil e Coreia estavam iguais, a Coreia virou um país rico e o Brasil ficou para trás. Esse é um primeiro takeaway da conversa, que é a sensação de ter ficado para trás. E aí o país um pouco afundado nas discussões sobre reformas que sempre têm a ver com liberalismo e ter uma economia mais dinâmica, uma economia capitalista mais dinâmica, com mais liberdades, mercados e tudo isso. E é um pouco desesperador perceber que esse tipo de agenda econômica nem sempre faz parte do debate político. Este governo, em particular, teve uma relação diferente, uma relação singular com o programa do reformismo liberal brasileiro, representado, sobretudo, pelo ministro da Economia, ministro que tem amplos poderes, como a gente sabe, mais do que os outros que o precederam, porém, prevalece a sensação de que a inserção do ministro no governo é uma espécie de casamento arranjado, ele é uma espécie de um infiltrado liberal que parece tentar vender ali as pautas liberais para um governo que tem outras preocupações, ao menos no início, é um casamento arranjado, em algum momento a situação evolui, porque o infiltrado fica um pouco mais parecido com a comunidade onde ele está se infiltrando, e o ministro parece, de repente, integrado ao projeto político do presidente. A semelhança com a experiência do ministro alemão Hjalmar Schacht, que está aí numa foto de 1931 com o próprio Hitler, essa semelhança é extraordinária. Há outros milhões de casos. Na Alemanha,
de como conviver com um governo difícil, para não falar coisa pior. No Brasil, nós tivemos coisas parecidas, não vou entrar aqui nos detalhes, deixa eu passar logo para o ponto número 3 sobre este governo, que tem como característica isso que se designa como populismo, uma expressão que no Brasil se usava para descrever o governo Vargas e na Argentina o peronismo, mais vivo lá do que o varguismo aqui, porém uma nova vertente de populismo parece crescer nos Estados Unidos a partir de Donald Trump, e características lá da experiência Trump vieram para o Brasil de forma interessante. Aqui, enfim, o assunto da cloroquina é o fenômeno do xamanismo. O governante, o xamã, faz o povo fazer a dança da chuva, num contexto onde a peste assolou a aldeia. As pessoas que não morrerem vão acreditar que não morreram por causa da dança da chuva e vão atribuir poderes mágicos ao xamã. Essa é uma história, enfim, comum. A antropologia está cheia de histórias sobre o xamã e os antropólogos se sentem até ofendidos de ver o termo apropriado para a experiência de Jair Bolsonaro atuando como profissional de saúde. Os tempos são muito difíceis. Outro tema do livro é essa coisa da polarização. É uma característica do populismo. Em outros países, como no Brasil, eu chamo a atenção para esse experimento que foi feito por um professor da Escola de Direito de Yale, onde ele fez uma pesquisa de campo mesmo sobre uma pomada que cura brotoejos. Eu pediria que vocês fizessem esse questionário, olhassem esses números depois com calma para ver o que vocês acham, olhando para esse é um double blind aí, é um experimento feito sem que as pessoas saibam o que estão experimentando, e para curar brotoejas. Então tem os casos dos que melhoraram e usaram, tem os casos dos que não melhoraram e não usaram, e os casos intermediários. E aí a história baseada nesses dados, vocês acham que o creme contra a brotoeja é efetivo ou não? Depois, o experimento interessante vai ser fazer olhar esse outro quadro de dados que tem a ver com cloroquina, e deliberar sobre se esses números significam que a cloroquina é efetiva ou não para o tratamento de Covid. Esse é o tipo de discussão que a gente tem tido aí em mesas de jantar Brasil afora, famílias brigando entre si sobre esse assunto, todo mundo grita e ninguém se entende. Deixa eu falar de coisas positivas para completar minha intervenção inicial. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção era a força da agenda ESG. Essa sigla já se torna uma coisa mais conhecida, tem a ver com o meio ambiente, o social e a qualidade da governança pública, sobretudo, e essa coisa começou lá atrás, no início da primeira década do século XXI, com o secretário Kofi Annan das Nações Unidas chamando uma porção de fundos de pensão e sugerindo a eles que passassem a exigir nos seus investimentos que as empresas adotassem certos códigos. No início, a coisa se chamava PRI, Principles of Responsible Investments, e a empresa que recebia o investimento tinha que assinar compromissos relativos a seus investimentos. Com o tempo, a coisa foi evoluindo, que era uma meia dúzia de fundos de pensão, vejam do lado direito do gráfico, se torna alguma coisa perto de 3.000 investidores de vários tipos, fundos de pensão e outros tipos de investidores, inclusive private equity.
e o que vocês veem do lado esquerdo do gráfico é o tamanho dos recursos sob gestão dessas instituições que adotaram o critério ESG. São mais de 100 trilhões, é um número muito expressivo, fazendo crer que essa agenda vai andar no futuro por causa dessa coisa conhecida como condicionalidade, essa coisa da qual a gente acusa o FMI de impor a outros países, mas é isso. Eles são os donos do dinheiro, eles querem botar dinheiro aqui, desde que a gente obedeça a certas ideias. Se a gente se sentir ofendido, pode simplesmente não receber o dinheiro e fica como está, ok? É uma opção se tornar um país isolado do mundo, uma opção que o Brasil adotou no tocante ao comércio exterior. Não é surpreendente que a adote também com relação às melhores práticas ambientais, de governança e sociais. Claro que o melhor seria adotar no futuro. Eu creio que vai ser difícil evitar que se adote. Outra coisa positiva dos próximos anos, para vocês, jovens que vão viver isso com mais intensidade, é o fato de que hoje nós temos juros muito mais baixos do que já tivemos no passado e inflação também. E aqui o que vocês veem são taxas de juros, pelo menos em 3 momentos, juros e inflação. Lá, no último mês da hiperinflação, os primeiros 20 anos do real e o período contemporâneo. E o que vocês veem nós vamos de taxas de juros e de inflação superiores a 10.000% para alguma coisa que tem 2 dígitos, começa a ter 1 dígito por ano. Depois, já na segunda década do Plano Real, mas nós entramos na pandemia com taxas de juros de 1 dígito. Considerando que a inflação estava também muito pequenininha e no meio ali do ano de 2020, o Brasil experimentava deflação. Então, ali, sei lá, março de 2020, 11 de março, que é quando a OMS declara a Covid-19 uma pandemia, a Selic estava em 4,15%, mas a inflação estava, na verdade, dependendo de como se calcula, 2,8% ou deflação. E se é deflação, significa que 4,15% não só é a menor na história brasileira recente, como é alta, né? Um juro real alto, que depois acabou caindo e agora está subindo. Estamos vivendo aí um episódio recente de aceleração da inflação, mas nada comparável ao que nós tivemos no passado, sem ainda desancorar expectativas. Eu, aliás, não creio que isso vai acontecer. As previsões do Focus do dia 10 de setembro, que vocês aí podem comparar com as de 7 de dezembro do ano passado, as previsões atuais elas dão uma taxa de juros que está chegando aí, o Selic está chegando perto de 10%, ainda sem ultrapassar nas expectativas das pessoas para esse ano próximo. E o outro, e a inflação ela dá uma espanada esse ano e depois volta. Essa percepção de volta, essa expectativa de volta é o que assegura que nós estamos com as ditas expectativas ancoradas. Bom sinal, vocês não vão viver um mundo inflacionário como eu vivi. Outro tema importantíssimo é o do mercado de capitais. Que aconteceram várias coisas interessantes com o mercado de capitais. O gráfico mostra o market cap das empresas brasileiras listadas na B3. Todas as empresas. O conjunto das empresas brasileiras listadas vai de 200 bi de dólar de valuation para alguma coisa perto de 1,8 trilhão de dólares, logo antes da crise de 2008. Tem uma pancada relevante na crise, e aqui magnificada pelo fato que a gente está medindo em dólares. Depois volta. Quando volta é quando a Petrobras faz aquela sua listagem em Nova York, com muito sucesso, e a partir daí começa a nova matriz, que é um experimento
suicida de destruição de riqueza que quase que traz as empresas brasileiras no seu conjunto para o valuation que elas tiveram antes do Plano Real, quando então vem o impeachment e a coisa começa a se inverter e a gente começa a recuperar de novo o terreno que foi perdido relativamente ao pico observado lá em 2007 e 2009. Vem a pandemia e a história começa, mas o fato é que parece difícil de evitar que tenhamos um mercado de capitais exuberante mais adiante. Para os próximos anos, a gente precisa tirar proveito disso, junto com o mercado de capitais. Quer dizer, o mercado de capitais é abundante, não só porque as taxas de juros estão em patamar historicamente muito baixo, isso é muito diferente de qualquer coisa que a gente teve antes, como também as respostas à pandemia foram, em muitos casos, em muitos países, caracterizadas por uma criação de liquidez excessiva. Isso, vamos dizer, que acelera a recuperação dos mercados de capitais, cria lá seus problemas. Vamos lá, o Bitcoin para muitos analistas, o signo dos excessos desse tempo e aonde que tem capturado boa parte desse excesso de liquidez. Resta saber o que vai acontecer com isso, eu não vou arriscar nenhum prognóstico. No caso brasileiro, vale ressaltar que a transformação digital do dinheiro não ocorreu por causa de Bitcoin, blockchain, nem nada disso, mas ocorreu por causa da legislação sobre arranjos de pagamento, sobretudo essa lei de 2013, que avançava sobre o terreno criado pela lei do SPB em 2001. E, graças a essas duas leis, se pôde criar como que um sistema bancário alternativo montado em torno das instituições de pagamento, conhecidas como IPs, que hoje, na medida que conseguem ter todas as funcionalidades de bancos e em aplicativos, elas se apresentam como concorrentes do sistema bancário, das instituições financeiras, de um jeito que seria impossível imaginar se a gente fosse pensar em abrir o mercado de bancos para concorrentes. É um desenvolvimento extraordinário do ponto de vista do sistema bancário, um resultado da colaboração do Banco Central com o CAD, muito produtivo aqui, colaboração muito importante, produtiva nesse caso, e que abre perspectivas maravilhosas para o futuro, seja para a eficiência do sistema de pagamento, seja para o empreendedorismo em qualquer função aí ligada a pagamentos e a conexão entre as instituições de pagamento e as instituições financeiras. Essas são as boas notícias, são os 8 tópicos que eu procurei tratar nessa minha fala inicial. Agora deixa eu sair aqui da... É isso aí, gente. Muito obrigado. Chegamos ao fim da Semana de Liberdade Econômica 2021. Temos prazer e orgulho de caminharmos por essa jornada de conhecimento juntos com vocês. Esperamos que tenham tirado muito proveito e conhecimento de todas as palestras que aqui foram apresentadas. Como de costume, hoje também haverá sorteio de 2 camisetas da Ludens, para todos aqueles que preencherem nosso formulário de avaliação do evento presente no link da descrição. Estamos longe de possuir a liberdade econômica ideal. Nosso país sofre com diversos problemas econômicos e sociais, que afetam milhões de brasileiros. Mas nós acreditamos que ações como esta influenciarão a mudança que o Brasil precisa, criando lideranças ativas na defesa da liberdade. Agradecemos muito a sua presença, a de todos os palestrantes durante essa semana e a nossos patrocinadores oficiais, Ludens, EF Ribeirão Preto, Academia Continental e Daniel Caetano. Também agradecemos aos nossos parceiros. Por fim, agradecemos à USP e à FED Ribeirão Preto, nossa faculdade sede. Até a próxima e muito obrigado!